6h40, Samuel Venâncio chegando com as informações do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola, com uma nova aposta em patrocínios. Gostou dessa, Samuca? Boa noite. Muito boa. Boa noite, Léo. Boa noite, Simões, amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. 6h41 confirmando. É que o Cruzeiro hoje anunciou um novo patrocinador, vai estampar a marca no uniforme, ainda o clube vai divulgar todos os detalhes. Foi até uma informação antecipada por nós, com todos os detalhes no itatiaia.com.br. O Cruzeiro, ele anunciou hoje a PixBet, que é uma plataforma de apostas esportivas. Já está em vários clubes do futebol brasileiro, recentemente fechou com o Vasco, tenta ampliar com outras equipes, está com a América, com o Goiás, com o Avaí, Ponte Preta, enfim. A PixBet pagando um valor bem superior ao que era da Galera.bet. O Cruzeiro já tinha uma empresa de aposta esportiva, cabia no contrato uma rescisão, então fez isso e fechou com a PixBet. E eu e o Guilherme Pio, a gente levantou o seguinte: o Cruzeiro, neste final de ano, está próximo, um já anunciou, aliás, dois o Cruzeiro já anunciou, o Cruzeiro Fan Token também, o clube anunciou recentemente, e tem mais um para a próxima temporada, que deve ser um banco digital. E os 3 patrocínios vão render ao Cruzeiro um valor na casa de 15 milhões de reais. Para o Cruzeiro, muito provavelmente se livrar do transferban e honrar alguns compromissos salariais. Então, esse último da PixBet, ele foi fechado naquele almoço que o presidente participou em São Paulo, até vazou um vídeo do presidente na época, porque tinha um jogo do Atlético no mesmo dia, Palmeiras e Atlético no Allianz Parque em São Paulo. Então ele estava reunido com esse pessoal da PixBet e fechou esta negociação. Nos bastidores, pelo que a gente apurou, o Cruzeiro comemorou bastante os valores que o clube alcançou para esses patrocínios. Então, repetindo, na casa de 15 milhões de reais, uma grana muito importante. Já falamos aqui que o Cruzeiro sofre com a falta de receitas e vai para mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Então consegue juntar este valor para, repito, honrar esses compromissos e finalmente, quem sabe, anunciar em breve o fim dessa punição de transferban, que são duas. Uma do Mazatlán do México e a outra do Defensor do Uruguai. É uma boa notícia, principalmente que o Cruzeiro está vendendo bem o patrocínio, Alexandre Simões, porque independentemente de estar na Série B, na Série C, na Série D, na Série Z, na Série A, o Cruzeiro tem ainda uma marca muito valiosa, o Cruzeiro tem uma torcida gigantesca, tem muitos consumidores, eu sempre lembro isso aqui, torcedor de futebol é consumidor. E quanto mais o clube der uma boa resposta, um bom incentivo, com um bom time, mais o torcedor consome, melhor vem o patrocínio. Boa notícia para o Cruzeiro, Simões. Sem dúvida nenhuma, Léo. E a melhor notícia, né, veio de tabela, porque o Samuel colocou aí. O Cruzeiro se planejando via esses patrocínios para pagar o transferban. E o 2022 depende disso. Então, quer dizer, o Cruzeiro, a partir desse momento, já pode oficialmente, né, Samuel, pensar em 2022. Se existe esse planejamento do pagamento dessa dívida na FIFA, o Cruzeiro já pode oficialmente fazer as contratações, porque ele vai poder registrar atletas. E o futuro do Cruzeiro depende disso. E a questão financeira, Léo, que é muito complicada, mas a gente falou na TBB hoje. Agora o trabalho passa a ser trazer a torcida de volta para o lado do clube. Principalmente no programa de sócio e nos jogos no Mineirão. A proposta que o Samuel colocou já há mais tempo é de um preço popular do ingresso e vai ser fundamental a participação da China Azul na temporada 2022, que o Cruzeiro vem trabalhando como a real temporada da reconstrução, porque eu acredito que a reconstrução do Cruzeiro depende do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que vocês pensam, não tenho dúvida alguma que se você fizer um time competitivo, tendo o Alexandre Matos, tendo o Vanderlei Luxemburgo, é a hora de chamar o torcedor. Isso que o Alexandre Simões falou, de ingressos com preços populares, de repente categorias com preços atrativos para os sócios do futebol. E tendo essa confiança no departamento de futebol, o ano de 2022 ele pode começar realmente bem diferente. Já está começando bem diferente, porque você mantém o técnico, você pode ter aí um diretor de futebol que é respeitado no mercado, que sabe montar elencos, trabalha com dinheiro, trabalha sem dinheiro. No Cruzeiro mesmo, às vezes que ele trabalhou,
O Alexandre chegou em 2012, o Cruzeiro estava numa draga terrível. Teve que Quase sair... tinha caído em 2011. Sim, e aí, lembra do time que foi montado no início Sim. de 2012? Tinha Amaral, Gilson. Caiu na não semifinal do Mineiro pro América e na Copa do Brasil, acho que na segunda ou terceira fase para o Atlético do Paraná. Sim, com um jogo no Independência. No Independência não, na Arena do Jacaré. E o Cruzeiro foi eliminado. Então, ele na época saiu oferecendo 3 anos de contrato pro Borges, mais 3 pro Tinga, pro Ceará, para fazer um time. E ali o Cruzeiro começou, depois de 2013 e 2014, o resto é história. Mas tendo essas pessoas no departamento de futebol, você traz o torcedor de volta. E aí é montar aquele time competitivo para começar 2022 e quem sabe o torcedor tendo um pensamento diferente para ajudar realmente o Cruzeiro. Sim, Léo, e muda o patamar do Cruzeiro. A previsão nossa pode ser diferente. Por quê? O Samuel colocou aí. A temporada está sendo pensada pelo Alexandre Matos e pelo Vanderlei Luxemburgo. Com todo o respeito que a gente tem aos outros profissionais que trabalharam no Cruzeiro, mas os dois são profissionais muito mais capacitados do que os que o Cruzeiro teve para montarem os elencos de 2020 e 2021. Então isso também leva uma esperança ao torcedor e eu acho que até é um início desse processo de trazer a torcida para o lado. Porque a torcida gosta do Matos e a torcida gosta do Luxemburgo. Além dos dois nomes que são pesados, o Cruzeiro mostra um planejamento, né? Que nos anos anteriores, com todo respeito, como citou o Simões aqui, a quem estava lá, mas não tinha planejamento. Era situação de ocasião. Era, vai pagar um transfer ban, mas vai vir outro. Então vamos contratar 5 correndo aí. Quem que tá no mercado? Traz fulano, traz ciclano. Sem nenhuma avaliação técnica. E aí veio um monte de jogador que não tem culpa. Se o cara chegou aqui e não jogou nada, não fez, eles não têm culpa. Se o cara é ruim de bola, errado tá quem trouxe. Essa avaliação não pode ser feita assim. Não se faz futebol dessa forma. Para isso existe um departamento de análise de desempenho que o Cruzeiro tem, que precisa ser melhor utilizado. Para isso existem executivos de futebol como o Alexandre Matos e tantos outros que eu sempre defendo isso aqui. Tem que surge jogador de futebol, surge dirigente também. Impressionante como os clubes não dão oportunidades para quem está começando, está se capacitando. Mas não é pegar o cara novo e colocar no lugar do Matos. Coloca junto com o Matos. Um cara que acabou de fazer cursos de gestão de futebol, que quer uma oportunidade, paga-se pouco para esse cara, mas vai criando o seu. O Cruzeiro precisa inovar, o Cruzeiro precisa ter um pouco mais de criatividade para fazer um diferente. E o principal, ter salário em dia. Vocês falavam isso hoje no Rádio Esportes e eu ouvia. A melhor contratação que o Cruzeiro pode fazer para 2022 é ter um planejamento que pague em dia. Ô, Léo, e o Samuel pode falar sobre isso com mais propriedade, mas no dia que a gente estava no Mineirão lá com o Pedro Lourenço, o último jogo do Cruzeiro contra o Náutico, ele deixou claro que a expectativa dele em relação ao Alexandre Matos é também o relacionamento que o Matos tem no mercado do futebol e nos outros clubes. Então, ele pode, de repente, arrumar com mais facilidade parcerias de jogadores que podem vir com parte do salário pagos pelo clube. Sim. Que o jogador está encostado. Então, esse tipo de situação, o Matos, ele tem que os outros que o Cruzeiro teve até agora não tinham, né, Samuel? Exato. E isso aí que você falou, eu tenho quase certeza que vai acontecer ali, faltando um mês para começar a Série B, porque os times começam com aquela expectativa, saem contratando, fazendo altos investimentos e depois com os estaduais a situação muda. Mas é isso mesmo, é muito importante ter pessoas que entendem para tocar o departamento de futebol. Eu vou vou mandar mensagem aqui para o nosso Guilherme Pio. O Cruzeiro está ficando livre de muitos jogadores que tiveram os contratos encerrados e eu acho que nesse primeiro momento, mesmo trazendo alguns nomes no mercado, o Cruzeiro fez o movimento aí para trazer o Maicon, que é um salário que vai ficar dentre ali os mais altos do Cruzeiro, com toda certeza, pela bagagem e pela carreira do jogador. Mas mesmo mudando este elenco, liberando vários atletas e trazendo aí, não sei, 5, 6, 7 jogadores neste primeiro momento, ainda não tenho a informação de quantos o Cruzeiro vai buscar, eu tenho quase certeza que a folha vai ficar menor do que a que terminou, para depois você fazer novos investimentos. Então, vamos tentar fazer esse levantamento, porque a turma que está deixando o Cruzeiro é muita gente. Já teve aí a aposentadoria do Sobs, a saída do Ariel Cabral, vários outros que não tiveram os contratos renovados, todos que ficaram sem contrato, estão ficando, não vão ficar no Cruzeiro, e outros que vão sair ainda. Então, vai ter uma redução. De repente você consegue fazer um time melhor
um time mais competitivo e sem gastar tanto igual estava gastando, para depois buscar novos investimentos. Então, vamos acompanhar esse movimento que vem fazendo o Departamento de Futebol do Cruzeiro. O Alexandre está, pelo que a gente sabe, fazendo contato com o Brasil inteiro em busca de jogadores. Quem sabe na semana que vem, acho que nessa ainda não, porque a Série A termina na quinta-feira. Então, na próxima semana, muita coisa deve esquentar quanto a esses jogadores que estão sendo buscados pelo Cruzeiro no mercado. E quando o Matos vai ser oficialmente anunciado, Samuel? Pois é, eu quero saber isso aí. Porque trabalhando ele já tá. Ontem o Vanderlei me disse, eu estou em contato com o Alexandre o tempo inteiro. Ricardo Rocha disse isso também em todo entrevista. Mundo já disse. O Fábio esses dias no Instagram, o Alexandre apareceu lá, manda um abraço pra mim, o Fábio. E aí, chefe, já tá montando o elenco da próxima temporada? E ele, colocou aquele emoji de foguinho lá. Então, vamos aguardar. Acho que não vai ter nenhum problema. Ele vai ser oficializado. Não sei se estava esperando o CNPJ, né, para fazer o contrato já na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, mas tudo indica que ele será mesmo o diretor de futebol para a próxima temporada. Valeu, Samuel Venâncio, com todas do Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola. Deixa eu dar um recado para você.